Gravando. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Empreendedoras e a Visão Sistêmica. Eu me chamo Maíra Real. Eu sou Valesca Brilhante. Eu sou Alessandra Camilo. E hoje, agora, a gente vai trazer para vocês 3 rodadas de perguntas. E quem vai começar com essa rodada de perguntas é a Valesca. Então, Valesca, eu vou te fazer algumas perguntas. Queria que tu falasse o que tu faz hoje, quem é que tu ajuda, por que tu faz isso. Conta um pouquinho pra gente. Muito bom, vamos lá. O que eu faço hoje? Hoje eu sou mentora e terapeuta de alto amor para mulheres, né? E eu já falo que são mulheres extraordinárias. Qual que é a minha intenção, né? Por que eu faço isso? Porque durante muito tempo eu me abandonei. Durante muito tempo eu abri mão de mim para cuidar da minha família, para cuidar dos meus filhos, para cuidar dos meus pais, né? E eu fugia de passar um tempo comigo. E quando eu consegui perceber a importância, né, desse resgate do meu poder, né, do resgate do autocuidado, de me olhar, de ficar só comigo. Eu não conseguia ficar só comigo. É muito louco isso, né? Eu ocupava meu tempo o tempo todo, o dia inteiro, para não ficar sozinha comigo. E eu sempre estava cansada, mas eu estava sempre disposta a ajudar o outro. Então, faltava alguma coisa, sabe? Quando tem alguma coisa que está desconectada. E aí foi através do autoconhecimento, né, que eu encontrei essa fórmula. E hoje eu tenho uma metodologia que eu fui construindo ao longo da minha jornada, onde eu ajudo as mulheres a trazerem essa força com elas, né, a serem suas prioridades, porque a partir do momento que elas são as prioridades delas, né, elas conseguem estender o que elas são, o amor que elas têm por elas, né, o carinho que elas têm por elas, elas conseguem fazer com que isso reverbere para a vida delas, né, para os amigos, para os filhos, para os pais, para os relacionamentos, para o relacionamento com o trabalho, para o relacionamento com o dinheiro, para o relacionamento com a saúde. Então, a vida toda acaba se expandindo. Então, por isso que eu resolvi mudar de carreira, né, eu sou advogada, sou administradora de empresa, mas eu fiz essa transição numa forma nesse sentido de contribuir e colaborar, né, para que mais pessoas que estivessem na mesma situação que eu encontrassem a sua razão maior, encontrassem a sua melhor versão. É isso aí. Obrigada. E Ale Camilo? Tá, então, por que eu faço, né? Por que eu faço o que eu faço hoje? Quando eu escolhi empreender na área de negócios, é porque isso já estava muito forte no meu lastro. Eu venho do mundo corporativo, tem uma história bonita, trabalhei 19 anos dentro da mesma empresa. Eu fui de assistente da assistente até superintendente de negócios dentro desse grupo. E eu fui muito feliz no mundo corporativo. No finalzinho que eu senti o famoso, né, que algumas pessoas até denominam, eu nem sei se eu vivenciei exatamente isso, essa coisa do burnout, né? Parece que dá uma pane ali, mas eu sei que eu fiquei com uma coisa assim, eu sentia a falta do corporativo, mas eu falava, para lá eu não quero voltar mais, porque eu gostei muito dessa questão da vida empreendedora, de eu pegar coisas que eu tinha aprendido lá e que eu fui desenvolvendo na minha primeira formação em coaching. Quando eu estudei coaching, era para treinar a minha própria equipe, foi em 2010, a primeira formação, eu comecei a estudar coaching em 2009, fiz uma primeira formação em 2010, saí do mundo corporativo em 2013, né? Olha quanto tempo eu acabei usando lá dentro. E aí eu tinha muita vontade de fazer algo diferente, né? E eu tinha aquela questão que a maioria dos executivos tem em relação à agenda. Então eu falava assim, meu Deus, eu não sei se eu vou passar o meu aniversário com a minha família na cidade, porque depois de um momento que você começa, você está num ponto ali de liderança, então você precisa viajar, você precisa acompanhar o CEO da empresa, você precisa estar em outro lugar. Então isso começou, apesar de eu gostar muito, isso começou a me causar uma determinada estranheza. E eu tinha muita vontade de ter uma consultoria, uma escola de treinamentos, isso vinha bem forte na minha cabeça. Mas eu sempre gostei de falar de negócios e de vendas, sempre, sempre. Rodas de amigos, da família. O meu irmão falava assim, cara, você gosta muito disso mesmo, porque até quando a gente está comendo pizza, você está falando disso. Eu lembro de uma vez, um dos meus irmãos,
falar isso para mim. E aí, o que eu percebi, né? Que uma pessoa, quando ela vende, quando ela sabe se vender, quando ela sabe expressar aquilo que ela está sentindo, se ela quer montar um negócio, que isso traz muita autonomia para a pessoa. Então, eu compreendi que eu queria isso para mim e que, de repente, eu poderia ajudar as pessoas a fazerem isso também. Apesar que, quando eu comecei, o que a minha consultoria fazia? Eu ajudava as pessoas muito no ponto das vendas, né? Dentro de empresas do corporativo. Eu saio do corporativo, monto uma consultoria e faço esse primeiro movimento e o coaching muito latente ali em mim. E aí eu vi que tinha um ponto além da consultoria, né? Eu vi que o coaching, ele trazia muita autonomia ali para as pessoas. E aí, quando você vai subindo degrau por degrau, vai se desenvolvendo, até que chegou a visão sistêmica, né? Eu comecei a ver o próprio movimento das dinâmicas ocultas, né? No finalzinho de 2018, eu lembro que eu fiz um grupo, eu fiz um lançamento semente de um grupo, né? Um lançamento semente é quando, dentro de uma palestra, você vende ali para um grupo, e eu vendi para um número grande de pessoas, e aquilo não me deixou feliz. Me trouxe uma certa tensão, e eu falei, caramba, eu deveria estar muito feliz com isso, né? O que está acontecendo aqui? E foi aí que entra a visão sistêmica, as constelações na minha vida, e aí eu passo 2019 todinho, muito mergulhada nisso, e em 2020 eu trago isso para o próprio negócio. Eu trago para a mentoria de negócio, que foi o que eu sempre fiz desde o momento que eu saí. Eu saí do corporativo em maio de 2013. Então, assim, eu faço o que eu faço porque eu vinha buscando a minha própria autonomia. Então, o que eu entendi é que à medida que eu fosse dando passos e buscando um pouquinho do que a Valesca falou, e buscando a minha própria autonomia, eu também poderia ajudar outras pessoas. Outra coisa que o empreendedorismo trouxe bem forte para mim, e que todos os dias eu abraço e agradeço isso, é a questão de que eu passei a ter um negócio que se une ao meu estilo de vida, e não o contrário. Antes eu tinha um negócio e o meu estilo de vida tinha que se adaptar. Então eu não sabia nem se eu ia passar o meu aniversário em casa ou o meu aniversário trabalhando. E tá tudo bem com isso, mas eu percebia que não havia nenhum ponto de liberdade. Não que hoje eu, como empreendedora, hoje, no meu aniversário, no Natal e no Ano Novo, muitas vezes eu estou trabalhando. Mas eu percebo que hoje é uma escolha minha. Então, isso trouxe um ponto diferente. E foi quando eu fiz esse movimento, né? Não a minha vida se encaixando ao trabalho, e sim eu conseguindo adequar o trabalho, mesmo se eu escolha trabalhar mais, porque quando a gente empreende, a gente acha que vai trabalhar menos, e na verdade a gente trabalha mais, mas ele está muito mais aliado ao mesmo estilo de vida, né? E por que eu escolhi fazer isso? Eu escolhi porque eu entendi que esse era um movimento que ele me traria muito mais autoconhecimento. Então, coaching, ampliar cada vez mais o meu lastro ligado a vendas, ligado a negócios. Eu conheci muito mais pessoas, eu tive muito mais desafios, eu tive muito mais decepções, né? Porque são projetos rápidos ali, então as coisas acontecem assim. Mas eu também construí, a minha gama de clientes, ela ficou infinitamente maior, novos desafios. Então, eu não sei se eu decidi por isso, mas eu vi que esse movimento de decisão tem feito cada vez mais, assim, de mim, uma mulher mais posicionada dentro do mundo. Eu não sei se eu sou uma mulher certa, se eu sou uma mulher errada, mas eu me sinto mais situada, assim, sabe? Mas, e às vezes eu tô ali, tô na corda bamba, faço certo, faço errado, mas eu vejo que rapidamente eu consigo fazer um novo movimento. E sempre que eu faço esses movimentos, que eu cresço em mim, eu percebo que as pessoas que estão à minha volta, elas também conseguem aproveitar um pouco disso, né? Eu gosto muito de uma frase que diz assim: sempre que você entrega um buquê de flores para alguém, um pouco do perfume ficará em suas mãos. Então eu vejo que a gente tem muito mais mobilidade, né? Para fazer todos esses movimentos. Então foi por isso que eu escolhi. Quem que eu ajudo? Eu ajudo empreendedoras, tanto empreendedores que estão começando agora, quanto quem está se movimentando em projetos maiores. Esses empreendedores são ligados ao desenvolvimento humano, né? Consteladores, coaches, treinadores, professores, mentores, e também trabalho e gosto muito de trabalhar com empresários, né, e com projetos. Não me posiciono para empresários, eu me posiciono muito dentro do empreendedorismo, mas eu acabo atraindo por conta da minha linguagem, por conta de eu contar, às vezes, um pouquinho, né,
da minha história. Então, o meu foco ali, o meu nicho, o meu movimento, ele está muito focado em negócios, né? Hoje eu tenho uma certa liberdade financeira, eu consigo viver do meu negócio como eu viveria numa boa posição dentro do ramo executivo, mas esse ano tem sido um ano diferente para mim, eu quero ir para um outro jogo, para um outro movimento, não se tratando de dinheiro, mas se tratando de transformar um grupo maior de pessoas, né? Então, é esse o movimento que eu tenho feito agora. E você, Maíra? Então, hoje, o que eu faço hoje? Com a pandemia, eu adiantei um plano que eu já tinha de trabalhar do digital. Então, eu já sabia onde eu queria chegar, eu já sabia que tinha que ser o trabalho a serviço da vida que eu queria, e não o contrário, como até então estava sendo. E eu comecei a fazer investimentos que me pudessem transformar a vida de pessoas. Então, eu trabalhava formando pessoas que queriam trabalhar com barras. E ali eu formei um grupo dessas alunas e percebi uma demanda reprimida naquele grupo. E eu alinhei isso com o estilo de vida que eu queria levar. Então, isso me ajudou muito, né? Que é uma coisa que eu sempre falo para quem faz qualquer processo comigo, que a gente tem que atender uma demanda e não inventar uma demanda. Então, eu percebi, eu já ajudava as gurias, porque eu tenho a formação em administração, já tive negócio, já quebrei negócio. Já fiz de tudo que vocês possam imaginar. Então, eu já ajudava, mas eu estava naquela ajuda capenga, sabe? De tapar incêndio. Então, eu investi para estruturar isso e alinhar isso com um negócio 100% digital que eu pudesse ter liberdade geográfica. E hoje, então, eu trabalho ajudando terapeutas, mentorando terapeutas. Quem quer entender melhor sobre como ganhar dinheiro, como ter mais independência através das terapias. E eu fui parar nesse lugar, eu não sabia, mas eu já estava sendo preparada, foi muito engraçado. Porque eu comecei a fazer cursos agora, em 2019, 2020, que eu precisava de livros que eu tinha 5 anos na minha prateleira. Então, eu também comecei a perceber o quanto eu já estava sendo preparada para isso, mas naquele momento, no momento certo, que aconteceu daí a minha transição. Primeiro a minha transição para as terapias, depois a minha transição para o digital. Então, hoje o meu foco é ajudar terapeutas a viverem bem das terapias, olhando para dentro, porque foi quando a minha transformação começou. Minha transformação começou com a minha mamãe, tinha raiva dela, e quando eu olhava para ela, eu pensava, isso não pode ser normal. Isso não pode ser normal. E fui buscar ajuda. Nem eu falava, eu lembro, pelo menos para sofrer por outra coisa. Mas isso não é normal. E ali comecei a me desconstruir, e foi um processo bem interessante, porque eu me dei conta o quanto eu estava sendo arrogante. Então, essa historinha é para contar a base do meu negócio hoje, que é a cura, e aí eu olho para aspectos externos, mas primeiro começa em mim. Se eu tenho essas pendências, se eu tenho essas demandas, eu não vou conseguir ter um negócio. Posso até ter sucesso, mas eu acho que o conceito de prosperidade ele é muito mais profundo que ter sucesso, que ter dinheiro. Então, foi mais ou menos por isso. E eu gosto de falar também que quem me procura não sabe, mas está querendo se conciliar com a mamãe. Eu sempre penso isso, essa pessoa não sabe, mas ela está buscando a conciliação. O coração dela me escolheu por isso. Então, esse é um pouquinho do que eu faço. E agora, queria perguntar para a Val as maiores queixas dessa audiência que tu ajuda, dessas mulheres, as maiores queixas delas. A maior queixa é a questão do autoabandono, mas esse autoabandono é engraçado, né? Ele é inconsciente. Por que acontece? A gente, né, como mulher, se acaba tendo que abrir mão das suas coisas para fazer
é um inconsciente, é uma coisa coletiva, né? Todas as mulheres trabalham nessa linha, sabe? Todas que estão comigo, que se conectam comigo, têm isso, né? De primeiro cuidar dos outros, de primeiro cuidar da família, de primeiro cuidar do que é fora, até do trabalho, mas nunca olhar para ela, porque ela nunca é vista. Ela nunca é vista nem por ela mesma, né? Então, muitas mulheres que têm problema de relacionamento amoroso. Por quê? Porque ela não está num relacionamento no mesmo nível que o parceiro. Ela está num nível inferior, ou como uma criança, né? Ou no nível superior como mãe. Então, ela está fora do lugar dela. Isso é muito forte, isso vem muito forte. E até com os filhos, porque os filhos, às vezes, ocupam o lugar dos pais delas. Né? Então, eles estão fora do lugar no relacionamento. E aí, esse autoabandono é inconsciente. Elas acreditando que, olhando só para o outro, né? E isso vem de encontro com o que nós três trabalhamos, olha que lindo. Olhar para o outro vai ajudar, né? Mas, na verdade, está tudo dentro dela. Enquanto ela não se conecta com ela, quando ela não se permite se amar, se reconhecer, tirar os julgamentos dela, né? Essa culpa que ela tem, né? De não olhar para o outro e de ser sua prioridade para ela estar bem. E aí, quando ela está bem, ela está fortalecida, ela tem um alicerce forte para ela poder trazer mais força para o outro, né? E dentro do lugar dela, de mulher, e não no lugar de filha, no relacionamento, nem no lugar de mãe. E isso é muito importante, né? Porque muitas vezes o que eu encontro é que os maridos não deixam nem elas fazerem o movimento de se cuidar. Eles proíbem esse movimento. Né? Eles não querem nem que elas tenham acesso às aulas, tem umas que fazem até escondido. Né? E aí elas começam a crescer, e começam a, como eu gosto de falar, elas começam a desabrochar. Né? E aí, quando elas começam a desabrochar, é linda essa transformação, ver esse movimento delas, né? Então, são essas mulheres, né, que acabam se conectando, que é isso também que a gente fala, né? Quem vem é porque se conecta com a minha história, né? Porque eu me abandonei por muito tempo. Então, quem está vindo tem esse mesmo sentimento, né? De só cuidar do externo e não olhar para o interno. Então, a gente aprende a resgatar essa conexão, essa essência, o melhor que há dentro delas, né? É isso que eu faço, esse movimento. E você, Ale? Então, você respondeu, né, quais são as queixas, né? E o caminho de solução que você usa. Qual o caminho de solução que você usa dentro dessa queixa? Tá. Então, dependendo da queixa, então, como que acontece isso, né? Algumas pessoas, elas gostam do movimento do grupo. Por quê? Porque a gente forma no grupo uma egrégora. Uma egrégora é uma sintonia, né? A gente se conecta com outras pessoas que vivem os mesmos problemas e têm os mesmos sonhos que a gente. Então, dentro do grupo tem muita troca. Então, tem pessoas que preferem trocar e estão dispostas a se abrir. E aí a gente vai para o grupo, eu tenho o programa Ame-se de Novo e tem o programa Auto Amor na Prática. São 2 treinamentos que elas vão se conectando com elas, vão fazendo essas atividades e esses exercícios. E também tem os processos individuais, porque às vezes a pessoa não está pronta ainda para compartilhar ou a dor dela, o ponto de trauma, ou ponto de drama que ela tem na vida dela é muito forte e ela não está pronta ainda para compartilhar. Então, ela vem para o processo individual e depois, tem algumas que fizeram isso, elas chegaram pelo individual e foram para o grupo depois, porque já estavam fortalecidas, já tinham tratado as questões de trauma e de drama, que eram as questões fundamentais, para depois irem para o grupo. E o grupo fortalece demais, né? Então, muitas vão para o grupo, não falam nada, mas na hora que você vai pedir o depoimento, elas são transformadas só pelas ferramentas e pela transformação das outras. Então, todo mundo cresce junto, sabe? Todo mundo desabrocha junto. Então, tem os programas, tem o individual e tem os em grupo, dessa forma. Muito bem. Sou eu agora? Isso, você. Então, tá, a pergunta é qual é a queixa, né? Qual é a queixa que o cliente traz e como é que eu utilizo isso? As principais queixas, né? Então, eu atendo empreendedoras que estão mais ligadas ao desenvolvimento humano, são profissionais de ajuda. Vem homens também, poucos, mas vem também. Então, coaches, treinadores, consteladores, mentores, professores, consultores, né? Enfim, quem queria soluções, principalmente ligadas à área de desenvolvimento humano, e também acontecem os empreendedores digitais de outras áreas, mas é bem pouquinho.
quais são as principais queixas que chegam, né? Eu não sei vender, como que é esse processo de vender, de posicionar? Essa é uma queixa muito forte. Até anotei aqui, ó, a segunda queixa, a estratégia é o passo a passo. Qual é o passo a passo que de verdade eu tenho que fazer? O que eu tenho, né? Como que tem que ser a rotina do meu dia? Como isso vem? Não ter energia, a pessoa, né? Ó, aqui já é bem sistêmico, né? Eu sei o passo a passo, eu já fiz o curso tal, tanto que tem momento que a pessoa chega para mim e eu falo assim, ó, eu vou te ajudar a usar os cursos que você já tem. A pessoa fala, eu não tenho energia para seguir. E outra coisa é quando a pessoa trava. Eu tenho energia para fazer, eu tenho as estratégias, mas eu começo a fazer e de repente, pumba, eu paro. Então, essas são as queixas, porque eu pergunto muito para as pessoas, né? O que te trouxe até aqui, o que está te travando e tal. Então, essas são as mais profundas. Então, dentro disso que as pessoas trouxeram como queixas, né? Então, eu tenho lá o atendimento em grupo, eu tenho uma mentoria. Dentro dessa mentoria, você tem um passo a passo de estratégia. Então, você chegou, você vai colocar o teu planejamento, você vai fazer um plano de negócio, o que você tem objetivado como meta, tal, bonitinho. Então, você precisa visualizar ali quem é o cliente que você atende, qual é o produto, qual é a promessa que você está fazendo e um pouco de uma estrutura básica ali, financeira, como que você se organiza. Então, ele é todo um processo técnico. E dentro desse processo técnico e estratégico, é como é as estratégias da sua rotina no dia a dia. Então, eu quero vender um produto, qual é toda a estratégia para eu vender esse produto e toda a estratégia de posicionamento, que são estratégias básicas hoje utilizadas na rede social. E dentro disso, quais são os produtos que você vai vender? Você vai vender um produto individual, você vai vender um curso, você vai vender uma mentoria. Então, tem lá 2, 3 estratégias, dependendo do estágio que você está, que você vai fazer. E olha que interessante, dentro dessa estratégia, você começa a seguir o movimento. A mentoria é, toda semana a gente olha para o que você fez de atividade. Então, você tem que fazer essa semana isso, 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 e aí ou você travou, ou você perdeu a energia, ou você não tinha estratégia, ou você não sabia vender. Então, dentro da mentoria que é viva, porque ela acontece ao vivo, a gente vai olhar para a sua questão e para a questão de outras pessoas. E a questão de outras pessoas também é a sua questão. Então, você vai avançando com aquilo. Então, a ideia de uma mentoria de negócio é que você tenha ali, que eu coloque para você, ó, se você fizer tudo certinho, você poder atingir um faturamento de tanto a tanto. Isso é uma mentoria em grupo, ela dura 9 meses e depois você segue com o movimento ou você pode renovar a própria mentoria. Aí a gente vai ter um momento individual, que é o quê? Às vezes é uma coisa íntima, é uma dinâmica oculta que a gente precisa trabalhar, que aí a gente vai trabalhar de forma bem sistêmica. Então, você vem, faz um processo de constelação, e como a gente falou lá no outro, mas para quem está assistindo a gente agora, eu falo assim que é como se fosse uma mexerica, né? Então, você pega um gomo daquela mexerica e você vai apreciar. E aí você saboreia, você quer mais, você tem energia para quê? Para você poder dar o seu próximo passo. Né? Uma constelação não salva a sua vida, mas ela te dá clareza para um próximo passo. Então, você pode ter um momento desse individual comigo e você pode comprar um produto desse. E aí, o que eu entendi? Que você precisaria aprofundar em alguns conhecimentos sistêmicos, né? E para isso, tem o curso introdutório ao empreendedorismo sistêmico, e o curso agora que era dinheiro e visão sistêmica e virou sucesso e visão sistêmica. Então, é o quê? É uma base de conhecimento que te dá musculatura para seguir, né? Então, hoje, esse é o pacote como eu trabalho. Então, trazendo esses métodos, né? Então, tem um passo a passo ali, tem uma parte fenomenológica, é claro, e todos eles estão calcados ali no pilar da visão sistêmica. Todo o meu posicionamento, né, ele é muito baseado nisso. Por quê? Eu acho que isso aqui é bastante importante falar para todo mundo aqui. E que eu sugiro, né? E que a gente vem vivendo aqui. É muito a gente sair um pouco da teoria, ou tudo aquilo que... eu estudei uma teoria, eu trago ela para dentro de mim, e aí quando sai da minha boca, sai aquilo que eu vivi em mim. Esse processo que ele é nosso, que ele é vulnerável, que às vezes a gente tem que se expor e tudo mais, mas que ele é a minha laranja, né? Ao invés de eu falar, vou correr com esse saco de laranja porque eu acho que vai ser bom para o meu cliente. Eu corro com uma laranja, por quê? Porque é essa laranja, vocês viram que eu estou bem cítrica, né? Laranjas, mexericas. Aí eu pego esse movimento do que ele saiu de mim, né? E vocês falaram aqui hoje um pouquinho sobre isso, né? Que é quando o cliente ele acaba tendo essa conexão. Então, a gente passa a ser não uma coisa
O método, acredito que sim, que ele é importante, sim, ele tem uma grande valia disso, mas é como se fosse histórias se conectando com histórias, né? E a partir disso a gente consegue construir uma causa. Muito bem. Eu fiquei com uma pergunta, Ali, não sei se eu pergunto, depois dá para cortar qualquer coisa, né? Pode perguntar, né? Não, mas sabe, dentro do que tu trouxe, eu gostaria de saber, assim, eu tenho encontro e por onde eu começo? Tipo, contigo, o que que tu me aconselharia num passo a passo? Tá. O curso introdutório, né? Porque ali, né? Então, ali já gera uma conexão. Você tem duas conexões com a metodologia profunda que eu vou trazer, que está dentro da visão sistêmica e comigo. Se ali teve liga, teve conexão, aí eu vou traçando o caminho. Depois você vai para um grupo do Telegram, depois ali dentro mesmo você tem a oportunidade de vir para um encontro individual, fazer uma constelação, depois até fazer outro curso, se der tempo, né? O sucesso, por exemplo, e depois ir para a mentoria. Quanto mais a pessoa chega, se a pessoa chegar na mentoria, porque assim, eu vou fazer uma mentoria fenomenológica. Quando ela chega na mentoria, se ela passou pelo curso introdutório e ela também fez um investimento precisou, não é só fazer um investimento. Quando a pessoa vem constelar comigo, eu quero saber se ela tem um tema. Se o tema não está claro ainda, eu não quero constelar ela. Não é sobre uma venda, é sobre um tema. Aí ela vem, então, ou ela vem do introdutório para a mentoria, ou ela vem do introdutório, precisa de uma constelação e vem buscar uma constelação, pode fazer o sucesso e visão sistêmica, ele também é um curso preparatório, e aí depois ela vem para a mentoria. Esse seria o caminho. Joia, obrigada. E depois dali para o mundo, como você falou, né? A gente não sabe. Dali para o mundo. Ela pode renovar ciclos? No meu caso, sim, porque é uma mentoria de negócios. Então, tem coisas que, assim, até você ter uma compreensão clara, porque você ficar treinando os processos, pode ser que você fique 1 ano, né? Eu tenho muita gente que teve uma regularidade de 1 ano comigo. Joia, obrigada. Para mim, as terapeutas que chegam, elas vêm muito com a queixa de não conseguir viver bem das terapias. Geralmente, elas já fizeram a transição de carreira. Elas não estão conseguindo viver da terapia ou viver bem da terapia. Tanto que o desafio que eu estou fazendo agora é desafio viver bem de terapias, né? Que é o passo a passo, micro tarefas que vão te levar nesse lugar da independência financeira através das terapias. Ou também não sabem como, não tem o seu valor percebido pela audiência, não sabem construir esse valor, muito por não se verem como uma marca, não se verem como uma empresa. E outra queixa também, que já é para quem já está começando a ter uma visão mais estratégica do seu negócio, é como escalar o seu negócio. Então, eu trabalho com terapias, eu faço atendimentos individuais e o meu ganho ele é muito unitário. Eu não tenho uma visão de fazer uma jornada do cliente, eu não tenho uma visão de escalar o meu negócio, por exemplo, estruturar um curso com o conhecimento que eu tenho, de conseguir ter uma reserva financeira para conseguir, às vezes, até tirar férias ou ficar doente em casa, não sei, enfim, o que acontecer. Então, essas eu percebo como as principais queixas. Não conseguir ter independência através das terapias. Não sei como aumentar o meu ganho através das terapias. E não sabe escalar o seu negócio, não se vê como marca, não se vê como empresa. Não entende que tem estratégia, não é só o interior que conta, mas sim existe um mercado que precisa ser estudado e que isso tem que estar alinhado comigo, com a minha verdade, senão daí eu não vou persuadir, eu vou manipular, que são conceitos diferentes. E como que eu ajudo? Eu fiz tudo, eu resumi tudo que não deu certo para mim, tudo que deu certo para mim. Ano de 2020 foi o ano que eu mais investi em curso. Estruturei isso numa mentoria. Tem a mentoria em grupo e a mentoria individual. Também criei um produto de entrada, que é o desafio que eu pretendo seguir, né? Continuar com ele em constante aprimoramento. E é com traçando o caminho, né? Dando o caminho.
Tal coisa deu certo, tal coisa não deu certo. Quando que é uma trava e da pessoa, né? Quando que é algo mais falta de intimidade com o público que eu quero atingir. Eu não tenho clareza no público que eu quero atingir, porque é da maioria acreditar que o que faz serve para todo mundo. Então, isso é uma falta de clareza de estratégias necessárias para chegar lá, sabe? Eu não entendo que tem que ter uma metodologia, que é o que eu faço e como que eu faço. Tá travando para vocês? Um pouquinho, mas já parou. Tá. Deu a mensagem de que minha internet está lenta. Então, esse é o caminho da solução aí através da mentoria, das sessões, do olhar para dentro, olhar para fora. Eu gosto de falar que é de dentro para fora e de fora para dentro. Sempre. Bonito. Porque o meu negócio é um reflexo do que eu tô sendo naquele momento. E ali tu falou, né, Ali, antes acho que tu falou de quanto a gente está disponível, foi algo assim, eu anotei aqui, eu estou disponível para o sucesso? Será que eu estou disponível para dar certo para o sucesso? Tá. Porque às vezes a gente não tem essa disponibilidade e aí entra um processo de trazer esse entendimento, né? Sim, faz todo sentido. Faz todo sentido. E dá para a gente aprofundar lindamente nisso e a chave virar. Bom, acabou? Então, Acabou. vamos falar numa última frase, num ponto agora. Por que as pessoas deveriam, né? Por que as pessoas... O que vem no coração da gente quando vem essa pergunta para a gente? Por que as pessoas deveriam seguir com a gente, né? Então, eu vou fazer a pergunta e eu mesma já vou resolver. Por que eu acredito que as pessoas deveriam seguir comigo quando eu respondo isso hoje, né? Porque as pessoas que vêm até mim, elas têm a mesma história, uma história muito parecida, né, com a minha. E eu ainda, nesse momento, as pessoas que eu atendo, eu não estou 100 passos na frente delas. E tá tudo bem, né? Hoje eu faço uma mentoria de alguém que tá 100 passos na minha frente. E é maravilhoso estar com essa pessoa. Mas é muito bom também quando eu estou com alguém que está 2, 3 passos na minha frente. Eu falo que é como se você estivesse numa corrida e no banco do passageiro com quem está correndo, ouvindo ali tudo que está acontecendo, ou no banco de trás, e todo esse movimento, e que isso tem um grande valor. Então, me sinto muito essa pessoa hoje, né? Num passo onde eu estou saindo... Quem é a Alessandra hoje dentro do negócio dela? E eu sempre quero deixar isso claro para o meu cliente. Eu sou a empreendedora bem-sucedida dentro do orgânico, que está saindo para a escala, bem-sucedida dentro do orgânico, né? Porque qualquer perrengue que dá, eu posso até falir o meu negócio, posso até falir minha empresa, né? Ela pode dar qualquer coisa que... Então, é como se fosse assim, não posso ter uma gripe, mas um coronavírus, então, pode explodir o negócio. Mas a gente acabou de viver um desses, mas você vê, as economias que vêm, ou o mercado que a gente está atuando, que está num processo abundante, né? Então, eu acho que as pessoas, elas poderiam vir porque tem um método, tem acompanhamento, não necessariamente você precisa seguir exatamente o método. Eu sou uma pessoa que eu sou muito clara, muito transparente, muito vulnerável com aquilo que eu estou vivendo, que eu estou acontecendo. E quando eu falo para o meu cliente, corra com uma laranja só na mão, eu estou sempre dizendo isso para mim também. Alessandra, corra com a sua laranja também na mão, porque fica muito mais leve quando aquilo que você está falando para o seu cliente é literalmente algo que você está vivendo. E você, Valesca? Então, as pessoas que estão perto de mim, elas têm vivenciado isso, né? A transformação na vida delas, né? Então, elas saem desse lugar do botão da rosa bem fechadinho e começam a se abrir para um novo olhar, né? E para experimentar, né, as infinitas possibilidades que tem na vida. Porque muitas vezes a gente fica dentro de uma caixinha, sabe? Você não tem nem coragem de olhar por cima daquela caixinha para ver o mundo ali fora. Então, é esse movimento que eu trago para a vida delas, eu dou a mão para elas, da mesma forma que minhas mentoras me dão a mão, né? Então, eu estou aqui com vocês que me dão a mão,
né? E nós vamos fazendo uma linda roda, uma linda egrégora. Então, uma apoiando a outra. Então, dessa forma, elas têm força, né? Porque muitas vezes sozinho você não consegue. Sozinho você não tem as ferramentas, sozinho você não tem a informação, né? De uma pessoa que já passou por aquilo, que já viveu aquilo e que está conseguindo também dessa forma. Eu falo para elas, eu estou um pouquinho na frente de vocês, mas a nossa vida é uma jornada, né? A evolução é constante, o processo é constante, porque a hora que a gente para de crescer, a gente está morrendo. Então, eu sempre falo, é um movimento, a vida é movimento, né? E aí, May, para falar sobre a questão de dentro para fora, tem uma música, né? Que é quando você afina o instrumento de dentro para fora e de fora para dentro. E a nossa vida é isso, é afinar o instrumento de dentro para fora e de fora para dentro. E você, May? Então, eu fiquei aqui pensando, né? Ouvindo vocês e pensando, e uma coisa que eu aprendi com os meus mentores, que eu tento passar adiante para quem escolhe seguir comigo, é aprimorar continuamente. Acho que eu saí desse lugar que eu achei que eu estava pronta, e nesse sair desse lugar, eu sempre gosto de passar adiante o que eu estou adquirindo de conhecimento. Então, eu criei um grupo e até troquei uma ideia com a Ali sobre isso, né? A gente até brinquei com ela que a gente estava muito sintonizado, porque a gente teve uma ideia bem parecida. Eu queria trazer as gurias da mentoria para falar da imersão e ela da experiência dela do curso. Porque eu aprendi que é assim. Eu aprendi que eu não vou chegar num lugar estático, parado, e eu gosto de aprender e passar adiante. Uma forma que eu encontrei de servir essas pessoas, de servir a vida é isso, nesse constante aprendizado, um constante passar para frente. Então, quem entra, além de receber essa metodologia que dá certo, a pessoa seguir o passo a passo, recebe o constante aprimoramento. Então, às vezes eu regravo a aula, já passo o link, né? Fiz a imersão, já quero pensar numa forma de passar adiante. Cada pessoa vai achar a sua forma de servir a vida. Esses dias uma pessoa me disse assim, nossa, tu tá entregando demais no desafio. Isso foi a forma que eu encontrei de servir essas pessoas. Que eu posso ter um alinhamento também, conforme o que eu tô aprendendo ali. Um melhoramento também no próximo, que já tem várias questões que eu quero melhorar. Você calibra, né, May? E a nossa vida é calibrar, né? E percebo, pô, é um movimento que você requer naquele momento também, para chegar onde eu quero chegar, né? Então, eu tento ter essa noção, assim, né? De um primeiro passo não vai ser, talvez, como eu esperava, mas vai ser necessário para chegar onde eu espero chegar. Então, essa metodologia que eu criei, eu já tenho vários cases de pessoas que deram certo porque fizeram o que deveria ser feito. Percorreram o caminho que se apresentou. E eu gosto muito de falar assim, como a Ali fala, existem várias portas que vão levar no mesmo caminho, mas você coloca em movimento para perceber as outras portas também. Quanto mais em movimento eu me colocar, mais eu vou ganhar tempo, porque eu vou errando, aprimorando e acertando. Eu acho que é importante que você falou, May, essa questão de a gente entender que não tem um ponto final de chegada, sabe? Eu tinha essa falsa percepção de que eu vou sofrer aqui, que vou chegar ali e vou ficar suave. E não tem, né? E aí, quando você percebe isso, ao mesmo tempo que, ao primeiro momento, você fala, nossa, achei que ia ser mais, né? Assim, você cansa, chega, acabou. Não, é mais suave, porque você sabe que você está nesse processo de evolução e que tem hora que vai ter os picos, vai ter vale, vai ter pico, mas você está sempre crescendo, sempre evoluindo. Então, assim, é um crescimento contínuo que a gente fala, a gente está sempre estudando, a gente está sempre investindo. E é o que você fala, quem faz, como no meu caso, e também tenho certeza como da Lê, quem faz, né, segue a metodologia, tem um sucesso. Né? As minhas alunas que são cases de sucesso também, elas seguiram a metodologia e elas estão tendo sucesso. E é assim, é a coisa mais linda, né? Quando você vê essa transformação toda, né? Que a gente está passando, né? Que a gente está fazendo dentro de nós, o nosso processo individual, e com as pessoas que estão conectadas, né? Com a nossa egrégora, com a nossa missão. Exatamente. Muito bem. Foi muito bonito
Aqui, quem está chegando aqui, o Zeca. Zeca, você quer entrar no podcast? É isso? As horas que ele está aí, né? Ele está aqui, eu passo a mão nele para ele não sempre quer botar o rostinho. Então foi isso. Esse foi o nosso podcast de hoje, rico aí das coisas que saíram do nosso coração, e encontramos todos vocês na próxima semana. Deixa o seu recado final, Valesca, deixa o seu recado final, May, porque hoje é um dia especial, então hoje a gente vai deixar recado final. Então, o recado final é para que vocês, né, percebam todo o movimento da vida de vocês, como é que está a sua vida hoje. Eu faço esse convite, na verdade, né, para parar e perceber, começar a perceber, né, como é que está a sua vida hoje e o que você poderia estar fazendo a mais por você. Um pouquinho só a mais, né, 1% a mais por dia. Fazer o melhor que você pode com a condição que você tem, né, para que você possa ter uma vida que você merece. Porque todos nós estamos aqui para sermos felizes, né? Então, essa é a nossa missão única, ser feliz e encontrar a felicidade ao longo da vida, não lá no final, né? Quero agradecer, estou muito feliz, estou aqui vibrando de alegria. Se eu pudesse estar junto, eu já estava abraçando, né? Ainda bem que nós estamos online. Gratidão, Ale, gratidão, May, né, por a gente estar aqui nesse movimento. Estou muito feliz. Um beijo, até semana que vem. May? Meu recado é agradecer, gratidão de estar aqui, aprendi muito com vocês, aprendo muito, espero que quem esteja recebendo esse podcast também aprenda muito e receba, e acreditar que sucesso é também aonde eu tô, né, que às vezes a gente fica muito achando que o sucesso é um lugar que vai chegar, que a perfeição é um lugar que vai chegar, o sucesso é exatamente aonde eu tô, ali já é uma história de sucesso. Aqui já é um motivo de celebrar. Então, eu queria deixar isso também registrado. Que bonito. Então, tá bom. Esse é o nosso primeiro podcast aqui com muito amor, coração. A gente realmente trouxe lá do nosso mais íntimo, né? Todo o conteúdo que a gente trouxe aqui. E de verdade a gente espera que esse conteúdo possa contribuir aí com você, não só na sua vida, como no seu negócio.